Amém. Graças a Deus. Graça e paz, minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para compartilhar a respeito da graça de Deus. Queremos falar sobre o resultado da graça de Deus, a cura da alma e a força para viver. Eu quero ler aqui na carta do apóstolo São Paulo, na Bíblia. Pegue a sua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo 7, diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Vamos ler mais uma vez o versículo para ficar bem enfatizado. Diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. O contexto desse texto fala do evangelho da glória de Deus, o evangelho da graça de Deus, o evangelho que transforma, o evangelho que cura. Paulo diz: temos, porém, este tesouro. Nós temos, ele diz, nós temos este tesouro dentro de nós. Agora a pergunta é a seguinte: que tesouro que é esse? Qual é esse tesouro? Bem, eu já falei que o contexto diz que esse tesouro é o poder do Evangelho, é o Evangelho da glória de Cristo. Esse é o tesouro. O que é que esse Evangelho faz na vida de uma pessoa, na vida de um viciado, na vida de uma pessoa que é dependente química, uma pessoa que vive com a sua vida desequilibrada e destruturada? O que é que esse evangelho faz na vida de uma pessoa pagã? O que é que esse evangelho faz na vida de uma pessoa que está com um problema de desordem mental, emocional? O que é que esse evangelho faz na vida de uma pessoa que tem muitas dúvidas? Uma pessoa que não tem certeza de nada, não sabe por que serve a Deus, não sabe por que está nesse mundo. O que é que esse evangelho faz na vida de uma pessoa que é dominada pelos vícios, ou uma pessoa que é dominada pelo egoísmo, pelo orgulho, uma pessoa que gosta de fazer trapaças na vida? Enfim, o que esse evangelho faz na vida de uma pessoa que vive longe de Deus, que é dominada pelo pecado? Paulo diz: nós temos esse tesouro. Que tesouro? O evangelho da graça de Deus. Nós temos esse tesouro. Vamos ler aqui o que Paulo diz, o que esse tesouro faz na vida de uma pessoa. Paulo foi um homem que teve muitas experiências com Deus. Ele tem várias listas que ele mostra as tribulações que ele passou, as lutas, as dificuldades, as perseguições. Ele diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Esse é o tesouro. O tesouro, a vida de Cristo dentro de você, dentro de mim, nós que cremos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós que cremos no Evangelho da graça, nós que um dia fomos alcançados pela graça de Deus, e no dia que nós cremos no Evangelho, diz a palavra de Deus que você e eu fomos selados pelo Espírito Santo. Esse é o tesouro que nós temos. Esse tesouro, ele traz cura para a alma e ele dá força para viver. A palavra de Deus diz que quando você crê no Senhor Jesus, você é selado. Paulo diz em 1 Coríntios 6,19 que nós somos templo do Espírito Santo. Ora, se nós somos templos do Espírito Santo, logo nós temos a unção de Deus na nossa vida, como disse João, ali na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 20 e versículo 27, que nós temos a unção do Espírito Santo em nossas vidas.
Se você tem a unção do Espírito Santo na tua vida, o que mais você precisa? Se você é templo do Espírito Santo, o que mais você precisa na sua vida? Diz a palavra de Deus que Paulo teve uma crise e ele disse: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E logo em seguida, no capítulo 8 ali de Romanos, ele dá uma respirada e ele diz assim: pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que não existe mais condenação para você e para mim que estamos em Cristo Jesus? É porque diz as Escrituras Sagradas, diz a profecia de Deus, diz o livro santo, os oráculos divinos, esse livro que é inspirado pelo Espírito Santo, diz que nós não somos condenados e ninguém pode nos condenar, apontar o dedo para nós e nos acusar. Sabe por quê? Porque a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte, e isso a lei não podia fazer, porque ela estava enferma na carne. Isto é o tesouro de Deus dentro de nós, que cura a alma e nos dá força para viver. Diz a palavra de Deus que o ser humano morto nos seus pecados, Jesus vem e vivifica a pessoa, e a pessoa passa a viver para Deus. Diz a palavra de Deus que quando você crê no Senhor Jesus, Ele derrama no teu coração o amor dele, Romanos 5,5. E você não amava a Deus, mas agora você passa a amar a Deus. Você não tolerava, mas agora você pode tolerar as pessoas. Você olhava para as pessoas de um ponto de vista carnal, mundano, mas no momento em que o amor de Deus cai no teu coração, você passa a olhar para as pessoas do ponto de vista de Deus. Logo, nós começamos a compreender que esse tesouro, o tesouro da graça de Deus, do Evangelho da graça de Deus em nosso ser, ele traz cura para a nossa alma, traz força para viver, traz uma nova perspectiva de vida, traz uma nova visão de vida, uma nova cosmovisão de vida para a gente enfrentar as dificuldades do dia a dia. Quem tem esse tesouro dentro de si não está preocupado com a vida além túmulo, porque o Senhor Jesus falou assim: olha, se você crê em mim, naquele que me enviou, eu te dou a vida eterna, e você não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Quem tem esse tesouro dentro de si não está preocupado com o futuro da humanidade, porque lembra da parábola, a palavra de Jesus ali no madeiro, na hora da crucificação, para o ladrão da cruz. O ladrão da cruz olhou para Jesus, um deles olhou para Jesus e falou assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E logo o Senhor Jesus olha para ele e percebe que ele é uma ovelha e vê que aquele homem é sincero, que o coração dele está aberto para o Evangelho da graça de Deus. Sabe, observa e sabe que ele é um filho, ele é um eleito. E Jesus diz para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Olha, se você tem essa certeza e essa convicção, então você tem o tesouro, esse tesouro do qual Paulo está falando, esse tesouro onde ele diz assim: olha, apesar das tribulações, sabe, eu não sou vencido pela angústia, apesar da tribulação, eu não fico prostrado, eu não fico angustiado, porque eu tenho dentro de mim um tesouro, um poder que me dá força para viver. É verdade que tem aquele momento da vida que é tanta luta, tanta dificuldade, que eu fico perplexo, mas eu não fico desanimado, eu não tenho desânimo, não, jamais. O próprio Jesus falou: olha, no mundo vocês vão ter muitas aflições, muitas dificuldades na vida, mas tem de bom ânimo. Mais de 300 vezes na Bíblia, o Senhor diz: tenha bom ânimo. Então, este poder, este tesouro dentro de mim não vai me deixar desanimado, prostrado. Nós somos perseguidos, é verdade. Paulo foi traído pelos falsos irmãos, ele era perseguido, aonde ele ia, tinha um grupo atrás dele para persegui-lo e observá-lo e espreitar a liberdade que ele tinha em Cristo. Mas ele diz: eu era perseguido, mas não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos.
Que palavra poderosa, que mensagem, que evangelho. Esse evangelho, o evangelho da graça de Deus, esse é o tesouro que eu e você carregamos dentro de nós, a unção do Espírito, a certeza e a convicção, e o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, que somos discípulos, que somos seguidores de Jesus, que somos ovelhas, que somos eleitos do Senhor Jesus. Amados, prezados, queridos, minha amiga, meu amigo, abra seu coração, receba esse evangelho na sua vida, assuma um compromisso com Cristo, escolha a viver para Deus, a amar ao Senhor Jesus Cristo. Creia que este evangelho é para você. Se esta palavra faz sentido para você, se você ora, se você ler a palavra de Deus, se aí no teu coração, neste momento, sabe, dentro, está pulsando aí dentro do seu coração, e você está dizendo, sim, eu sou ovelha de Jesus, eu sou eleito, eu sou um abençoado, eu sou filho de Deus. Então deixa eu falar para você, você tem esse tesouro dentro de você, e nada pode separar você do amor de Deus. Paulo falou, eu estou bem certo que nada nesta vida pode me separar do amor de Deus. E ali ele faz uma lista, nem demônios, nem principados, nem a morte, nem a sede, nem a perseguição, nada pode nos separar do amor de Cristo. Este é o tesouro que nós temos dentro de nós, e nós recebemos a missão do nosso Mestre, do Senhor Jesus, para compartilhar com as pessoas essa verdade. Isto vai além de tudo que você possa imaginar. Eu não estou aqui para falar de política, nem de sociologia, nem de psicologia, mas eu estou aqui para falar deste poder que transforma de dentro para fora. A todos quanto recebem, diz a palavra de Deus, que Deus dá um poder dentro de si para se tornar filho de Deus. Não segundo a minha vontade, mas segundo a vontade do Pai. João capítulo 1, versículo 12 e versículo 13. Não segundo a vontade do varão. Não acontece isso por causa do DNA. Não acontece isso por causa da carne, ou de uma herança, ou de um nome de uma família influente. Não. Isso acontece através do poder deste evangelho, desse tesouro que está neste vaso de barro. Somos limitados, sim. Somos fracos, sim. Somos mortais, sim. Mas temos dentro de nós esse tesouro que nos coloca em uma posição espiritual de mais que vencedores, uma posição espiritual de gente que tem força para viver, força para sonhar e que não desanima nunca. Meu abraço para você. Muito obrigado. Nós amamos você com o amor de Cristo. Receba o amor do Senhor Jesus aí no teu coração. E nos ajude a compartilhar esta mensagem para abençoar a vida de tantas pessoas que sofrem na sociedade brasileira. Vamos orar neste momento. Eu quero orar com você e dizer: Pai, Criador dos céus e da terra, eu oro por essas pessoas que estão vendo este vídeo, para que sejam abençoados, para que sejam tocados, para que sejam renovados na mente, no coração e na alma, e que essas pessoas tenham força para viver, que essas pessoas que estão vendo este vídeo sejam, ó Deus, transformados, para que possam ver a vida do ponto de vista de Deus. Meu abraço e meu carinho para todos e até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Pega na descrição os textos bíblicos e cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Até a próxima, em nome de Jesus.